Camaradas, eu acabei de ler aqui uma matéria do Cid Gomes no Estadão. Procura aí, dá uma olhada depois, ou enquanto a gente está conversando, no que ele fala sobre a composição da oposição, na composição da oposição na Câmara e no Senado. Né? A ideia parece muito boa, porque é o que eu sempre falo para vocês, vamos largando o romantismo político. O romantismo a gente deixa para domingo, de segunda a sábado é trabalho. Né? A gente tem que lidar com a realidade, lidar que as coisas não são exatamente como a gente queira que elas sejam, e que houve uma eleição, né? Houve uma eleição, o pior candidato possível venceu no nível executivo, mas no nível do legislativo também teve uma escolha dessas pessoas, e a gente tem que trabalhar, as pessoas que foram eleitas, os partidos lá colocados, vão ter que trabalhar, de certa forma, em conjunto, para aprovar projetos e barrar projetos. O repórter lá, em determinado momento da pergunta, fala pro Cid, então Cid, vocês vão ser uma oposição ferrenha, tal. Ele falou, não, sistemática não. A gente vai ser oposição onde a gente acha que tem que ser oposição. E nós estamos conversando com partidos de diversos matizes políticos, dos campos políticos, para que seja uma oposição que vá da esquerda até a centro-direita. Isso é fantástico, isso não é ruim. Porque eu vou te explicar como é que era antes. Não sei que idade você tem. Quando o PT foi governo, praticamente tudo o PSDB foi contra. Logo, e quem acompanhava o PSDB ficava contra. Do primeiro governo Lula para o segundo governo Lula e depois para os governos Dilma, vários partidos que eram da base do Lula foram caminhando para perto do PSDB para conformar uma oposição mais polpuda. E foi isso, inclusive, que fez com que a Dilma, perdendo toda essa bancada, toda essa galera, acabasse sendo ferida pelo impeachment. Sendo colocada de lado, julgada no impeachment e aí perdendo o cargo e tal. E aí a gente sabe a situação que nós estamos. Só que o PT, antes de ser governo, fazia exatamente a oposição sistemática. Tudo que o FHC colocava, eles eram contra. Tudo que o Itamar Franco colocava, era contra. Tudo que o Collor colocava. O PT ele sempre trabalhou dessa maneira. Foi uma maneira que deu certo para o PT. O PT cresceu muito nisso. Porque você levanta uma bola para um cara preparado, ele vai chutar pro gol e ele vai ter vários acertos. Ele pode errar algumas vezes, mas ele vai ter mais acertos. Mais chances de acerto. O que o Cid vem fazendo agora é um trabalho, tá? E por que você fala assim, você pode pensar, por que ele e não o Ciro? O Ciro não tem mandato. O Cid Gomes tem. O Cid Gomes tem uma das cadeiras do Senado. São 81 cadeiras no Senado, ele tem uma delas. Por 8 anos. E o trabalho que... E aí, assim, normalmente político gosta de conversar com quem tem mandato. Político com mandato prefere conversar com outros políticos com mandato. Ou, no mínimo... Só um momentinho. Tá foda essa rinite aqui. Mas o político com mandato, ele prefere conversar com outro político com mandato. E eles... A ideia dos caras é a seguinte... Por que eu vou conversar com alguém que não vai se sentar aqui do meu lado, que não vai sofrer as mesmas pressões da mídia, do mercado, da população, de um partido que é adversário, de um tradicional político também com mandato que é contrário, ou um outro tradicional político que seja favorável à minha pessoa, à minha representação. Então, são conjunções internas. E é lógico, um cara com mandato chega para outro cara com mandato e fala, ô, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Mesmo que seja um adversário padrão, um adversário tradicional e tal. Por isso que o Cid fala nessa entrevista que não é que ele acha que o PT está fora disso tudo, da oposição, do bloco de oposição, mas que ele sabe que o PT vai agir pela total sistematização do não. Enquanto esse bloco de oposição vai dizer não, mas vai dizer o porquê do não. Tem a diferença. Não é que o Cid está fazendo um aceno falando para o Bolsonaro, olha, pode ser que a gente componha. Não, pode ser que ele fale o seguinte,
Bolsonaro, se fizer um governo que atender realmente as necessidades do povo, segundo o nosso modo de pensar o país, a gente vai com você, não tem problema. Porém, a gente sabe, e o Cid sabe melhor que todos nós, que o Bolsonaro não vai fazer isso. Então, ele vai falar um rotundo não, mas ele vai explicar o porquê do não. Qual é o porquê do não? Porque que, por exemplo, Bolsonaro deu para o Castelo Branco a presidência da Petrobras, e o Castelo Branco é um Chicago Boy. Se você conhecer um pouco a história desse cara aí, Roberto Castelo Branco, que eu não sei se é da família do Castelo Branco lá da ditadura militar, porque tem muitos Castelo Branco espalhados pelo país. Eu tive aula com Castelo Branco, por exemplo, primeiro semestre de jornalismo. E tem vários, eu não sei se é a mesma família ou se é uma ramificação, mas esse cara é um Castelo Branco também. E ele já falou, ele se coloca como favorável à entrega da Petrobras para a iniciativa privada. Porque ideologicamente é isso que ele aprendeu em Chicago, e é isso que ele não releu em Chicago, porque os próprios Chicago Boys da atualidade, a própria Universidade de Chicago hoje, já não pensa exatamente igual. Até porque, se você olhar a região onde Chicago está colocada no mapa dos Estados Unidos, ali a região dos Grandes Lagos, ali você tem Detroit perto, a cidade de Flint, várias cidades que tudo ali era privatizado, tudo ali era de iniciativa privada e mesmo assim faliu. Hoje, Detroit e Flint, por exemplo, são cidades fantasma. Então, que opinião pode emitir a Universidade de Chicago sobre como é bom o liberalismo? E como é tão ruim e tão perverso a estatização das coisas? Se eles foram os maiores influenciadores, eles estavam ali a poucos quilômetros dessas cidades, dos CEOs dessas empresas nessas cidades, normalmente eram eles mesmos. E se deu tudo errado, quem são eles para falar que está certo? O problema é que o Guedes e o Castelo Branco não continuaram a ler, eles pararam de ler. Em função disso tudo, dessa forma retrógrada de pensar, essa forma anos 90 de pensar, que o PT também não largou, mas pelo lado mais à esquerda, mas também não revisitou os novos clássicos, não revisitou. Os novos clássicos é ruim, né? Mas não revisitou os novos títulos, os novos temas, os novos autores. Parece que não acompanhou a questão de como a política caminhou no planeta, tanto uma parte da esquerda quanto uma boa parte, ou toda a direita. Se os caras dos Chicago Boys aqui no Brasil acharem que vão fazer certas coisas que não vai ter oposição, eles estão enganados. O Cid vai liderar uma oposição lá que vai do PDT, PPS, Rede, PHS, outros partidos, PSDB provavelmente, ou pelo menos PSDB de alguns estados, tá? E até o DEM, se você observar. Ou seja, o governo do Bolsonaro ele não se encaixa nem. Ele não vai. O governo do Bolsonaro vai ser muito personalista, muito populista, populista de direita, populista carismático de direita, melhor dizendo. Estou começando a afastar aquele sentimento de eu falar que ele era um. Também ele é um fascista, mas que será um governo fascista, ele vai sofrer muitos danos se ele achar que ele vai conseguir fazer isso. Ou ele faz isso cagando e andando para a democracia e fecha o Congresso e tudo bem, e governa com os militares, enquanto os militares acharem que ele é um cara bom para isso. Porque senão os militares vão dar um alto golpe nele também. Então, o que começa a pensar é que o Bolsonaro ele não está com essa bola toda, ele vai, sente a fervura da opinião nacional publicada ou da opinião pública de verdade, e volta. Ele vai e volta, ele joga o ioiô, joga e busca. E ele vê o que volta junto nessas opiniões. Então ele vai com um cara, testa, volta. Vai com Maitê Proença, testa, volta. Não sei se voltou no caso da Maitê, mas voltou com uma série de coisas, vocês sabem disso. Então a questão toda está nisso. O Cid vai representando hoje um cara que pode organizar a oposição de uma maneira muito mais abrangente, que a do PT. Vai de uma maneira também esperta, sabendo que o PT não vai largar o modo operantes dele disso. Ele vai. Ó, o Bessa ali. Ô Bessa, calma que eu já te atendo, camarada. Ele vai simplesmente trazendo esses caras, vai deixando o PT para lá, vai trazendo uma nova forma, uma conversão pelo centro do tabuleiro da geografia política brasileira e vai estendendo realmente uma amplitude que possa realmente servir melhor ao país e preparar o futuro. Compreendam isso.
Em 2022, se isso tudo tivesse certinho, do jeito que a família Ferreira Gomes está preparando junto com o PDT, camaradas, nós teremos uma base poupudíssima, um negócio gigantesco, e com a nossa militância nas ruas e nas redes, nós vamos fazer um trabalho de excelência, cara. Vamos salvar o país. O Bolsonaro não fará um bom governo. Eu ainda estou com o Ciro. Eu ouvi outras opiniões, que pode ser que ele, de gente de esquerda, né? Que pode ser que até que economicamente o Bolsonaro faça um bom governo, isso o repute a ter mais 4 anos depois. Mas eu ainda estou com o Cid no sentido de que se ele caminhar errado no primeiro ano ele pode até cair. Então, não que eu torça para isso, porque a gente sabe o quanto é ruim. Um país, a Dilma caiu, o país piorou, não melhorou, tá? Essa é a minha opinião. Então a gente sabe que não é exatamente isso, mas se aconteceu o pior por ele ter agido mal, sei lá. Então é isso, camaradas. Dá uma olhada aí, dá uma olhada nessa entrevista, dá uma olhada, procura lá o Castelo Branco também, esse cara da Petrobras aí, que é o nome que está sendo sentido para ver se vai, né? Se entrega de vez para Chevron, né? E aí os gringos ficam lá que nem foca, batendo palma pro Bolsonaro. Só que uma coisa é a bênção das 7 irmãs petrolíferas. Outra coisa é a nação brasileira e a população com 200 e pouco milhões de habitantes. Uma América do Sul que se importa com essas questões, com países em volta também que se importam com essas questões de entrega ou não entrega. Tá? O buraco é mais embaixo, o Bolsonaro vai parar de ter que agir como fiscal da bunda dos outros e vai ter que começar a ser governo. E ele vai ter que entender isso rápido ou sai fora. É isso. Fiquem com Deus, camaradas.